Livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Nós estamos fazendo o estudo da 9ª edição. Pensamento e Vida, lição 17, Profissão. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana, contudo pela abnegação emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Todos nós aqui na Terra vamos ter que exercer alguma profissão para ganharmos o pão de cada dia. Nem que seja aqueles que têm aquela profissão de herança que caiu do céu, ou as heranças que eles receberam, logicamente. Mas é uma profissão. Administrar os bens que ele herdou. E em tudo isso nós temos que compreender que nós temos uma responsabilidade diante daquilo que nós vamos fazer perante a nossa própria consciência, portanto, perante as leis divinas. E quanto mais nós dedicarmos aquilo com abnegação, com amor, estaremos refletindo, emitindo reflexos de beleza que nos conduzirão ao reino celestial. Portanto, vamos fazer as coisas com amor, vamos fazer as coisas com dedicação, com abnegação, abrindo mão, às vezes, de alguns momentos de lazer, mas podemos ter consciência de que temos o compromisso de realizar o melhor, de fazer o melhor, de construir o bem. Dentro desse processo de construção de um mundo melhor, de construção para o bem, é que nós vamos ter condições de edificar as grandes verdades que nos fortalecem para os grandes cometimentos da vida espiritual. Mas aqui na Terra é a oportunidade. E o trabalho é a primeira escola do aperfeiçoamento do espírito humano. Trabalhemos, pois, com dedicação. Trabalhemos, pois, com responsabilidade. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. Quando nós estamos trabalhando, logicamente, nós estamos recebendo o nosso salário. Mas mesmo assim, se nós temos esse culto ao dever de comparecermos no horário certo, de dedicarmos o nosso trabalho, de procurarmos fazer bem aquilo que nos propõe a fazer, que nos propomos a fazer, que é o nosso pão de cada dia, já é uma parte importante para que a gente consiga começar a ascender para o Pai. É uma parte importante para que a gente comece a nos aperfeiçoar, a nos melhorarmos. Portanto, a profissão é um dos caminhos que nos conduz ao Pai, mas ela terá um impulso tão forte para nos alavancar para as grandes cumes da vida, à medida que nós começamos a construir a nossa parte, a parte que nos toca, com responsabilidade, com amor e com perseverança naquilo que devemos fazer. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Aí já entra alguma coisa a mais. Se na sua profissão você procura fazer algo com mais responsabilidade, procura fazer algo que vai trazer mais felicidade para o outro, mais admiração, respeito pelo outro, aí você já está começando a sublimar seu espírito. Se você vai trabalhar e no seu trabalho você sabe que você tem que respeitar alguns princípios éticos e morais e principalmente saber respeitar o capital do outro, seja o capital público, seja o capital de uma empresa, mas você sabe que você tem que respeitar esse capital, você está começando a sublimar seu espírito. E se você já vai fazer um trabalho que você deixa de lado a parte material de receber uma contraparte para fazer isso caritativamente, aí você está lapidando o teu espírito para que ele brilhe para a luz. Aprendamos isso, meus irmãos. Vamos colocar nosso coração a serviço do Pai. E quando nós começamos a realizar algo para o nosso semelhante, mas eu vou fazer esse algo com o sentimento de que eu estou trabalhando para Deus nesse momento, eu estou retribuindo um pouco do que eu recebo de Deus. Aí você começa a emitir novos raios de sua mente. Novas luzes são emitidas, novas forças
são implementadas para o seu próprio crescimento espiritual. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer, no imo do próprio seio, um altar permanente em que rendam pleito aos legítimos heróis. Aqueles que se destacam dentro de uma nação, aqueles que se destacam dentro de uma empresa, dentro de uma raça, dentro de uma comunidade, normalmente as pessoas já começam, as pessoas normais, começam a entender que ele deve ser levado, cultuado, como ele coloca ali um altar, estátuas, agradecimentos. Às vezes o agradecimento parte apenas do coração, mas as pessoas começam a fazer algo por essa pessoa que fez muita coisa de útil pela sociedade. Nos livros Céu e Inferno tem o Isígmel. O Isígmel era um mendigo que pedia para distribuir para as crianças carentes. E quando ele morre, muitas pessoas, uma multidão vai ao seu velório. Todos eram gratos pelo aquilo que Isígmel fazia pela sociedade, pelas crianças, pelos carentes. E as pessoas ficavam felizes de poder contribuir com alguém que fazia algo por alguém. E nós precisamos, então, desenvolver esse sentimento de amor pelo semelhante. Fazer algo mais por aqueles que sofrem. Fazer algo por aqueles que estão passando na dificuldade. Nem que seja uma palavra amiga. Nem que seja um olhar de compaixão e dizer: confie em Deus, porque Deus está sempre conosco. Procuremos trabalhar o nosso íntimo. Procuremos fortalecer nossos corações. Procuremos edificar as bases sagradas do bem, da caridade, da paz e do amor. Provavelmente não vamos ser reconhecidos como os heróis, mas pela nossa sociedade, por aquele meio onde nós estamos. Mas nós estaremos no nosso imo da nossa alma, com a consciência mais tranquila de que podemos fazer alguma coisa de útil pelo nosso semelhante. E isso, em termos espirituais, conta muito e vale muito. A abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão das esferas superiores sobre o campo da humanidade. Quando a gente vê as histórias de Chico Xavier, cumpria sua jornada de trabalho e à noite ia psicografar os livros, atender as pessoas nas reuniões mediúnicas. Terminado aquele trabalho, ele ia levar donativos àqueles que estavam passando fome em regiões de sofrimento. Olha o legado desse homem. Olha o quanto que esse homem fez por todos nós. E todo o serviço que Chico fez pela humanidade, não foi só pelo Espiritismo, ele fez pela humanidade, mas aclarou para nós determinados pontos que poderia suscitar dúvidas, que poderia deixar para nós uma margem, mas como? Ele trouxe-nos esclarecimentos sublimes para a nossa alma, por pura abnegação, por puro amor àqueles que necessitavam dessa luz, desse esclarecimento, para que nós chegássemos a compreender melhor a nós mesmos. Porque quando você entende a dificuldade dos outros, quando você entende que o outro que vai estar sofrendo, ele tem uma causa determinante, de forma transcendente, é claro, mas aquilo é uma forma de educar-lhe a alma, você começa a crescer. E se você, entendendo esse processo de educação da alma, ainda tem sentimento de compaixão e amor, você cresce um pouco mais. É por isso, meus irmãos, que quanto mais nós tivermos sentimentos de colaboração, sentimentos de criatividade para o bem, mais nós nos faremos úteis
na seara da construção do bem legítimo. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. Cada um de nós temos um sentimento por aquele que sofre, por aquele que passa por uma situação difícil. Se você ainda não consegue ter sentimentos por quem passa por uma situação difícil, tem alguma coisa errada contigo. Portanto, quando a gente olha um presídio abarrotado de pessoas ali em sofrimento, lógico que nós, no fundo do nosso coração, a gente começa a ter piedade. E a gente pensa, coitados. Às vezes foi um vacilo de 1 segundo, 1 minuto talvez. Mas aquele segundo de reflexão que ele deveria parar para pensar, mas isso pode me trazer consequências, ele não faria. Se você já consegue ter essa piedade por esses nossos irmãos, você já está um passo à frente. Mas Emmanuel nos lembra, aquele trabalhador de uma causa nobre que injustamente torna-se recluso por algum motivo, ele vai ser ainda mais respeitado. E muitos o imitarão. E muitos o seguirão com mais convicção, com mais força. Por isso, em todos nós, deve palpitar sempre no nosso coração o exercício da compaixão pelos que sofrem. O exercício da compaixão por aqueles que, em algum momento, estão passando por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de tormento, ou sendo vítima dos chamados erros humanos, mas provavelmente é uma reparação de um passado distante, mas não importa. O que importa é que nós temos que ver aquele ato, naquele momento, ser um ato que inspira-nos compaixão, que tenhamos compaixão, que tenhamos respeito por aqueles que sofrem, seja em qual condição for. Porque nós, como cristãos, temos que treinar o sentimento de amor, temos que treinar o sentimento de paz. É treino. A paz e o amor pelo próximo é treino. Assim como o ódio nós treinamos durante longas existências, inclusive no reino animal. E como estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude, ainda odiamos, ainda gostamos de guerra, de atritos. E só vamos abandonar essas ações na hora que nós nos predispormos a realizar o melhor, a trabalharmos da melhor forma possível, em busca do nosso aperfeiçoamento, do nosso equilíbrio íntimo. O administrador consciente e amigo que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. Como a gente pode observar, os sublimes ensinamentos que o Pensamento e Vida traz para nós, portanto, é um livro que a gente tem que estar sempre dando uma estudadinha, sempre dando uma lida, para que a gente se fortaleça, para que a gente se aprimore. O administrador consciente, que é amigo daqueles que o servem, que sabe compartilhar o serviço com bonomínia, que sabe fazer a parte que lhe cabe bem feita, que sabe gastar escrupulosamente aquilo que lhe pertence, é um padrão de virtudes terrenas. Quem administra bem, quem gasta bem, quem edifica o bem, mas por outro lado é um padrão louvável, respeitável. Mas por outro lado tem aquele homem que dá mais um pouco de si. E ele não busca nem o seu interesse. Ele busca o bem da coletividade.
E esse, então, torna-se um apóstolo das virtudes celestes. Torna um apóstolo dos bens que a misericórdia divina traz para todos nós. E de que lado nós estamos? Ainda estamos naquele que apenas administra escrupulosamente os bens da terra? Ou nós somos daquele que já começa a doar um pouco de si mesmo em prol de nossos semelhantes? Acho que todos nós precisamos fazer muita reflexão sobre esse parágrafo. Porque muitas das vezes nós podemos cumprir a primeira parte do parágrafo de administrar bem os bens terrenos, devemos e temos a responsabilidade de fazer. Agora, na segunda parte, devemos também procurar, com bastante consciência, fazer um pouquinho mais, doar um pouquinho mais de nós mesmos, porque a misericórdia divina nos oferecerá muito mais. Portanto, quando começamos a servir, temos a oportunidade de nos iluminar e de iluminar a outros, oferecendo o melhor para todos. A ama devidamente paga por seu trabalho junto à criança, que lhe recebe o carinho, é credora natural de atenção e recolhimento. Mas o coração materno que, em constante renúncia, arrebata, que o contempla, a glória do amor puro. A mãe oferece sempre um pouco mais. Ela não cobra nada. Ela apenas dá de si mesmo aquele puro amor de acolher aquela criança e buscar levá-la a desenvolver um sentimento de harmonia, de paz. Olhar para aquela criancinha e transformá-la num ser útil à sociedade. Por pura abnegação. Esse é um ato extremamente louvável, mas também respeitável, logicamente, a ama que cria a criança com o seu amor, com o seu carinho, com o seu acolhimento, com o seu respeito. Mas nada comparado ao sentimento que a mãe irradia por essa criança. Ao sentimento que ela coloca ao fazer da melhor forma possível aquele trabalho que tem que ser executado. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista mergulhado no trabalho incessante, em favor da tranquilidade, da segurança, da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Aquele que procura fazer o trabalho, gerenciar o seu trabalho, como Emmanuel está nos mostrando, ele vai receber pela obra que ele está fazendo. Mas à medida que ele começa a sair daquele trabalho básico e começa a realizar mais, buscar um trabalho incessante para descobrir mais, para implementar mais aperfeiçoamentos em favor da sociedade, procurar aperfeiçoar aquele trabalho que ele faz, esquecido às vezes de si mesmo, ultrapassando o tempo do seu descanso, desgastando-se em prol daquele objetivo, ele já começa a ser classificado não mais como um cientista, um trabalhador, um profissional, mas um benfeitor da sociedade, um benfeitor da humanidade. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Aqui, gente, olha quantas informações em poucas palavras. Quando nós estamos cumprindo nossas obrigações, quando nós estamos procurando fazer o melhor daquilo que nós estamos predispondo a fazer, quando nós estamos começando a abrir nossos sentimentos
para fornecermos algo mais, os anjos se aproximam de nós e nos ajudam a melhorar a nós mesmos e o mundo. Tudo depende de nós. Tudo depende de como nós estamos gerenciando a nossa vida. Tudo depende de como nós vamos construir o nosso mundo íntimo. Por isso, temos que nos empenhar. Temos que nos categorizar para fazermos algo mais de útil por nós mesmos, pela nossa sociedade, pela nossa humanidade, que tanto necessita. Trabalhemos, meus irmãos, na edificação do bem. Trabalhemos a edificação do melhor. Porque o melhor só vai nos procurar à medida que nós oferecermos para ele, para a vida, para o mundo, para a nossa sociedade, o melhor. Comecemos a construir. Comecemos a edificar. Com bases no puro sentimento de amor e de responsabilidade. Algo de maior, algo de útil, para que a nossa sociedade esteja cada vez mais melhorada, esteja cada vez mais edificada nas bases do bem, nas bases da fraternidade legítima, que deve gerenciar nossas vidas, que deve gerenciar o nosso caminhar para Deus. Nas atividades que transcendem o quadro dos serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor, nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino e incognoscível que é Deus. Quando nós começamos a entender a importância de fazermos a caridade, como nós começamos a entender a importância de estarmos trabalhando na caridade, quando nós começamos a entender que precisamos estar ali servindo ao nosso próximo, auxiliando aquele que sofre, amparando aquele que chora, instruindo aquele que se perdeu no mundo da ignorância. Reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor começam a iluminar e irradiar para aquela pessoa, alimentando-o de um néctar transcendente. E ele passa a ser amparado nos braços do Pai misericordioso, de amor e de bondade. Portanto, fica aqui o convite. Vamos trabalhar no bem. Vamos começar a arregaçar as mangas e dedicar um tempo mais por aqueles outros. Vamos sair da nossa mesmice do dia a dia, da nossa área profissional e fazermos algo mais por aqueles que choram e sofrem. Esse é o convite. Esse é o trabalho que nós devemos começar a empreender para o benefício de nós mesmos, para o aperfeiçoamento das nossas inteligências, dos nossos sentimentos, das nossas almas. E aperfeiçoando-nos cada dia mais. É aprimorando-nos que chegaremos ao Pai. É aprimorando-nos que estaremos em condições de melhor servir, de melhor ajudar, de melhor construir. Mãos à obra. Esse é o convite. Esse é o convite que a doutrina espírita nos faz. Espírita, melhorai-vos moralmente. E para a gente melhorar moralmente, não é simplesmente falar, não faço mais tantas coisas que eu já fazia. É começar a falar, eu faço muitas coisas diferentes do que eu já fiz um dia. Hoje eu consigo trabalhar em prol dos nossos semelhantes que choram e sofrem, independente de remuneração. Porque eu já compreendi que eu tenho que doar por amor àqueles que choram e sofrem.
Nessa província moral do devotamento sem lides, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio. Por vezes, onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes de carreira que carrega consigo, desde postulado o passado distante, mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos, e as grandes mães, tanta vez esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia, santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Parágrafo longo, mas a gente volta a fazer um reflexo sobre ele. Em todos os campos humanos, em todos os estágios que nós nos encontramos, nós temos oportunidades sublimes de começarmos a fazer as nossas realizações pelo aprimoramento do nosso coração, de nosso sentimento. E nesse momento que nós começamos a consagrar o coração humano ao serviço espontâneo do bem, é nesse momento que nós já começamos a ver a possibilidade de realizar algo mais. Mas é lógico que nem todo mundo vai estar preparado para vir para a prática da caridade ostensiva, abnegada, caritativa, gratuita em prol do nosso semelhante. Mas em outros campos do trabalho, nós podemos identificar também os sacerdotes de todas as religiões que, embora remunerados, dedicam-se habilmente a converter as almas humanas para o bem. Nós vemos artistas que procuram interpretar os mais nobres sentimentos humanos. Nós vemos inventores a aprimorar a ciência e a tecnologia para o benefício da humanidade. Nós vemos artífices iluminados em todos os povos, criando uma obra de arte que venha encantar os olhos de quem vê. Aqueles trabalhadores abnegados que procuram fazer algo mais e fazer bem feito e aperfeiçoar. Mas também nós vemos as grandes mães. Mães que vieram à Terra com o compromisso de resgatar espíritos de grande sofrimento no mundo espiritual, que pouquíssimas pessoas compreendem a dor de sua alma, ao ver aquele espírito degenerado pelo caminho dos crimes ou preso a um catre de um corpo inerme. Mas elas são mães e elas cuidam, elas amam. Elas acendem a luz da esperança para que o mundo possa se melhorar. Elas acendem uma luz de amor transcendente naqueles corações aos quais ela se comprometeu em amparar, aos quais ela se comprometeu em dar um novo impulso para a direção sublime da vida. E esses trabalhadores do bem estão em todo o universo, em qualquer latitude e longitude da Terra que você vai encontrar esses corações abnegados. E a espiritualidade superior nunca os desamparam. Mas ela desce a esfera humana, melhorando esses corações, iluminando ainda essas almas que estão fora do pagamento da popularidade, do conhecimento das massas. Essa espiritualidade não busca o ouro, assim também como essas pessoas, às vezes não dão tanto valor ao ouro. Mas elas conquistam o ouro divino, que é o despertar de novos sentimentos, que é o despertar de novas ideologias para um mundo cada vez mais transcendente, cada vez mais
voltado para a paz íntima. E por isso, nesse completo desprendimento de si mesmos, eles auxiliam outras almas nesse apostolado sublime de renúncia, que santifica e atrai outras almas enobrecidas ou que se pretendem enobrecer para aquele caminho redentor, para aquele caminho de abnegação, para aquele caminho de oportunidades. E nesse momento, certamente, o pensamento divino está ali burilando aqueles corações para que a humanidade possa ascender às grandes realizações do Espírito, às grandes realizações da alma. Abençoado seja Chico Xavier, essa alma abnegada que veio à Terra nos resgatar da nossa ignorância profunda. Abençoado seja Emmanuel, André Luiz, Sheila, Meimei e toda aquela gama de espíritos que estava ali do lado do Chico, trazendo as mensagens esclarecedoras, trazendo as mensagens que iluminam as nossas almas, trazendo as mensagens que dão um novo rumo para a nossa existência. Ó sublime Senhor, abençoai essas almas que vieram abnegadamente à Terra, nos ajudar a impulsionar a nós mesmos na vossa direção. Quanto ainda devemos a Ti, Senhor, por tantas bênçãos, por tantos benefícios. Por mais que venhamos a trabalhar na Tua seara, ainda seremos devedores de tanta bondade, de tanta benignidade. Ó Jesus amado, nós vos agradecemos por essa pérola de luz, pensamento e vida. Se soubermos pensar, sabemos viver. Se soubermos pensar, sabemos construir a nossa vida. E a Tua bondade infinita nos dá essa oportunidade divina de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem oferecido. Obrigado, Senhor, por mostrarmos-nos ainda quem somos, onde estamos e onde precisamos chegar. E pedimos a vossa luz, o vosso amparo para podermos prosseguir na nossa caminhada, perseguindo a nossa evolução, a nossa libertação do jugo da carne. Mas se a Tua misericórdia, a Tua justiça ainda quiser que aqui retornemos, que estejamos melhores, que estejamos mais preparados para começarmos a trabalhar e a servir a Tua causa, Senhor, na edificação do bem e do amor em nós mesmos. Obrigado, Jesus, e abençoa-nos, Senhor. Você pode adquirir o livro em qualquer livraria, na livraria da sua casa espírita, na livraria mais próxima da sua casa, mas na ausência dessas possibilidades, pelo site da FEB, a tecnologia, deixando os seus objetivos a um clique de ser realizado. Trabalhemos por amor, por a paz e na edificação do bem. Muita paz a todos nós, que Jesus nos ilumine e nos abençoe.